Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre as alterações do Código de Estradas aqui em Portugal e como isso influencia a vida dos brasileiros. Então pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, segue a gente também lá no @escolhereuropa no Instagram e ajuda o nosso canal a crescer ainda mais. Então pessoal, vamos falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram no Código de Estradas aqui de Portugal e o que isso influencia a vida dos brasileiros, né? Então, muita gente pergunta, e agora? Eu vou precisar trocar minha carta de condução? Eu vou conseguir conduzir após 185 dias? Como é que funciona? Então, o intuito desse vídeo é tentar esclarecer um pouco dessas dúvidas e orientar para quem está chegando, né, como é que vai ser os próximos passos em relação à condução aqui em Portugal. Então, como é que funcionava antes? O turista, ele, ao chegar em Portugal, ele tinha 185 dias que ele podia conduzir com a sua CNH do Brasil aqui em Portugal. Então, muita gente, por exemplo, vinha e nesse processo trabalhava de Uber Eats, né, para complementar a renda, e agora não vai ser possível agir dessa forma. O lado positivo é que não existe mais esse limite de tempo, né? Você pode, de fato, conduzir com a carta a CNH brasileira aqui em Portugal, né, conquanto que ela esteja válida, e a mudança se dá ao motorista profissional, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas temos que ter atenção porque existem alguns pré-requisitos, né? Então, como que eu posso, vindo do Brasil, utilizar minha CNH brasileira para conduzir em Portugal? Primeiramente, ela precisa estar válida, né? Óbvio. Segundo, você tem que ter menos de 60 anos para a sua CNH brasileira ela estar apta a você utilizar aqui em Portugal e conduzir sem problemas. O terceiro ponto que não se aplica aos brasileiros é a emissão ou a renovação, ela tem que ter um prazo menor do que 15 anos. Então, isso não se aplica aos brasileiros porque a CNH brasileira ela tem uma validade máxima aos condutores de até 49 anos de 10 anos. Então, esse ponto a gente pode esquecer que é uma preocupação a menos. Então, o processo de substituição da carta de condução ainda continua, né? As pessoas que obtiverem autorização de residência vão conseguir fazer a troca da carta sem problemas. Eu aqui em cima coloquei um vídeo explicando como é que eu fiz a minha troca, então o processo ainda se mantém da mesma forma. Então é opcional, sua CNH brasileira aqui em Portugal você vai poder sem problemas, mas existe aquelas limitações. Por exemplo, você não vai poder ir dar um pulinho aqui na Espanha porque a sua CNH brasileira ela não é válida lá, é válida apenas aqui em Portugal. Então, a gente tem algumas perguntas, né, que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho mais aqui com vocês sobre o tema. Então, por exemplo, a gente tem uma pergunta onde tem quais os requisitos para a circulação em território nacional com esse título de condução. É o que a gente falou, né? São 3 grandes requisitos. Primeiro de tudo, a carta de condução ela tem que estar válida, a idade tem que ser abaixo de 60 anos e o terceiro que não se aplica, né, é a data de emissão. Óbvio que você não vai estar a rodar com uma CNH brasileira vencida, porque aí ela não é válida, né? Mas ela tem que ter o prazo de renovação menor do que 15 anos, que toda CNH brasileira ela não tem um prazo de renovação maior do que 15 anos. A outra pergunta é, esse regime é aplicável fora do território nacional? Na verdade não, né? Esse regime é aplicado apenas em território português, ou seja, ele pode se expandir apenas à comunidade de país de língua portuguesa, né? Que tem um acordo bilateral com o país emissor da CNH, por exemplo, brasileira, no caso Portugal. Mas a Espanha, a França, outros países aqui da União Europeia, você não vai poder conduzir além do período, vamos dizer assim, autorizado. Tem outra pergunta que é: posso habilitar-me a outras categorias sem trocar a carta de condução? Não. Para obtenção das outras categorias, de fato, vai precisar trocar a carta de condução. A outra pergunta é para quem vir a Portugal trabalhar como TVDE, que é o famoso Uber, ou motorista de transporte coletivo. Aí essa pessoa pergunta, eu preciso fazer a troca da carta de condução para isso? Sim. Além da troca da carta de condução, que vai precisar ter autorização de residência, você também vai precisar fazer um curso, vai ter uma capacitação, que é o CAM, né, que vai possibilitar que você seja um profissional dessa área. A outra pergunta é, se eu ainda quiser trocar carta de condução estrangeira, né, no Brasil,
Ainda posso fazer? Sim, o processo ainda é válido, você pode fazer a troca normalmente como se fazia antes. Então, esse processo ele veio para ser uma possibilidade a mais para quem está aqui em Portugal. Ou seja, sendo bem redundante, quem já estava ou quem já pretendia fazer o processo anterior, nada vai mudar. A única questão é, a sua CNH brasileira, ela será válida aqui em Portugal, cumprindo alguns pré-requisitos que são bem pequenos, são mínimos, mas que garantem uma segurança do governo português. Por exemplo, pessoas com idade abaixo de 60 anos e que de fato são de países da comunidade de países de língua portuguesa. A outra pergunta se dá em relação à carta temporária, ou seja, aquela carta provisória assim que você passa no exame no Brasil, que você recebe por um período de 1 ano, se ela é válida aqui em Portugal. Na literatura atual, a lei que foi alterada, que já está em vigor, não existe nada sobre isso. A única indicação é sobre a validade da mesma, a vigência e a atualização. Então não existe nenhuma indicação sobre não ser aceita situações onde a carta ela é provisória ou temporária. Então sim, a sua carta temporária ela é válida também em território português. Então pessoal, coloca aqui nos comentários se vocês ainda têm dúvida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, vamos tentar esclarecer as dúvidas também lá no nosso Instagram, então pode ficar à vontade de fazer perguntas, a gente ao longo da semana vai trazer algumas publicações sobre o tema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!